Ver o Mohamed, convidar o Pronto, ele Mohamed. deu oi ali, ó. Tá, aí, agora foi. Agora foi, entramos todos. Deu tudo Então Boa tá. certo. noite, gente. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, Boa noite a boa noite. todos. Gente, então estamos aqui ao vivo, todos nós. Eu, em nome do Comitê de Santa Cruz do Sul pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês. A gente levou um susto até com tantas curtidas e tantos corações que apareceram no nosso perfil, desde que o nome de vocês dois, Rima e Ashraf, apareceram ali. Então, a gente tem uma expectativa muito grande. Nós escolhemos vocês porque são, no Brasil, duas das principais pessoas que estão fazendo esse movimento da visibilidade para a resistência palestina, estão trazendo informações muito importantes, a gente segue vocês já há algum tempo, e então eu queria começar com a questão que nós temos é essa. Por que devemos falar sobre a Palestina? Mas eu queria, antes disso, colocar uma outra questão. Nós, do comitê, vamos fazer uma mostra de cinema palestino, agora em março, em parceria com um cineclube aqui da cidade, a Associação Amigos do Cinema. E nas conversas, nas reuniões, para montarmos a programação, uma das diretoras do cineclube fez a seguinte pergunta: mas afinal, o que querem os palestinos? Eu queria que vocês começassem respondendo essa questão, então. O que querem os palestinos? E aí depois a gente avança para falar sobre o que está acontecendo e da importância de falar sobre a Palestina. Pode ser? Claro. E a ideia também é que tentemos fazer uma conversa rolar em que o mediador seja o que menos aparece. Então, fiquem bem à vontade para entrar uns conversando com os outros, tá bom? Podia Perfeito. começar? Podia ser quem? Rima, Chef, pode começar. quer? Tá, vai, Então, eu tentava passar para as damas, mas eu vou. Bom, obrigado, gente, pelo convite. Muito bom reencontrar vocês. Mohamed, Rima, Caco, muito feliz aí de conhecer vocês, né, que eu não conhecia. Tu é professor, né, Caco, se eu não me engano, que eu vi no teu perfil ali. sim, sim. Era professor, estou aposentado agora, há um Bom, mas ano. professor, você sempre é professor, sempre vai estar ensinando. Não precisa estar em sala de aula para ensinar mais. É, Isso. uma questão que eu acho que é importante a gente, né, trazer aqui e debater, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo nos últimos... Hoje foi um dia bem pesado, principalmente sobre a questão palestina. Então, o que eu te poderia te responder, né? Mas antes de entrar nessa questão, tá, só para o pessoal que está nos seguindo aqui, nos acompanhando, falar que a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul. Rima, tu fala qual é o teu estado Eu mesmo? falo aqui de Curitiba. Curitiba. Então, todo mundo aqui do Sul e vocês aqui, o coletivo aqui é da cidade do Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul também. Então, é só para o pessoal se inteirar de onde a gente está falando. Bom, o que eu entendo que os palestinos querem, né? É o mínimo, é o básico, que seja respeitado o direito de qualquer ser humano, né? O direito de ir e vir, o direito das liberdades garantidas, o direito de escolha, o direito de poder escolher pelos seus governantes, o direito de poder ter sonhos, planejar, poder construir um futuro, como muitos que tiveram que sair de lá, como da minha família, como do Mohammed e muitos outros, né? Não só também da Palestina, mas também do Líbano, mas, né, como a gente está falando especificamente da questão palestina, essa é a questão central, né? Ter a nossa liberdade e nosso direito de existir. Se eu pudesse te resumir isso, seria isso. Nosso direito de existir. A gente vai aprofundar aqui em muitos assuntos, mas e eu lembro de uma das lives que eu fiz com a Rima, que foi a primeira que a gente fez juntos, que a gente trouxe a questão das pessoas no conflito, que é pouco falado, né? As pessoas, o que as pessoas querem? Eu acho que responde um pouco essa questão. É muito difícil a gente tentar traduzir para as pessoas que
nunca estiveram lá, nunca pisaram na Cisjordânia ou viram um muro, como o muro divide as famílias e divide as casas, divide as pessoas. Às vezes as pessoas, por terem uma influência muito americanizada, uma influência muito da mídia, não têm esse acesso e não têm esse conhecimento, né? E eu falo isso principalmente no meio que eu estou inserido, porque, né, eu trabalho, também sou empresário, então eu lido com pessoas do mercado, lido com pessoas que trabalham com a área de tecnologia, então as pessoas colocam Israel lá em cima, como se fosse um novo mundo para tecnologia e para tudo, e realmente eles são muito bons nisso, mas isso não pode ser motivo para justificar o que acontece, né? Não tem como existir um país que faz uma coisa boa e uma coisa ruim, sabe? Não tem, simplesmente não tem. Então, é muito difícil tu conseguir explicar para as pessoas. Então, foi essa pergunta que tu trouxe, de que o que os palestinos querem, é o que eu basicamente tenho feito todos os dias nas minhas redes sociais. Tentar mostrar por A mais B que a gente tem que explicar o óbvio todos os dias, né? Então é isso. Eu vou passar para a Ima e depois eu vou construindo, porque eu tenho outras coisas para ir trazendo. Eu não quero me estender nessa abertura aí. Isso. Então, Rima, o que querem os palestinos e as palestinas? Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Boa noite, Mohamed, Ashraf, professor Caco, ouvintes. Professor Caco, a gente percebe que há um sofrimento coletivo, planetário, que chega em nós. Nós estamos sendo assolados por mensagens que chegam da Palestina, mais um genocídio, e independente de sermos direta ou indiretamente afetados por esse conflito, e é claro que se tivermos parentes ou amigos na região em risco de sofrer as consequências do conflito, a angústia é muito mais elevada. Então, para qualquer um de nós, né, que somos humanos, já ficamos muito angustiados com essa escalada de horror que chega através das notícias, das histórias trazidas, né, pelas pessoas nas redes sociais, das vozes que desfiam as suas histórias ao vivo, trazendo relatos, né, que marcam a gente, né? Então, são sensações de opressão e de fim de linha da humanidade. Eu tenho a impressão, assim, né, de que, meu Deus, o que mais falta acontecer? E a imagem de futuro que a gente cria e realiza como ser humano nunca é a destruição. A gente nunca pensa em um futuro destruído por uma guerra. Quando esse medo ele acontece, é porque nós já estamos vivendo uma tragédia. A tendência humana é sempre a realização. Se não nos atrapalharem, se não nos oprimirem, se não nos roubarem futuros e sonhos, nós estamos sempre motivados para viver o maior sentido que a palavra vida pode ter. E a guerra, ela é o contrário disso tudo. A guerra é o fim. A guerra é a luta pelo mínimo direito de existir. Né? Nós vivemos há 5 séculos guerras não declaradas, em que, por exemplo, pessoas indígenas, negras, LGBTQIs, em situações de rua, entre tantas outras camadas da população, lutam pelo direito de existir. Lutam pelo direito de se colocar no mundo em toda a sua potência, e não somente sobreviver, que é o que acontece com a população palestina, ela está tentando sobreviver o tempo inteiro. Então, eu digo isso porque nós temos interseccionalidades brasileiras interferindo na forma como essa guerra chega até cada pessoa. Então, quem já vive a guerra de cada dia, a guerra não declarada do Brasil, né, já tem uma alma fatigada de tanto lutar. Eu digo que a guerra sempre ela nos afeta, cada um de nós de um jeito. E ela nos mostra que somos capazes de produzir um evento que rouba sonhos, que destrói comunidades, que produz lutos infinitos e num povo inteiro por décadas. Então, viver nesses tempos de guerra é ter que admitir que nós somos capazes de gerar o avesso do que merecíamos viver como um panorama de vida. E sentir isso dá um gosto amargo na boca. E esse gosto que a gente tem sentido nos últimos 4 meses. Um tipo de incredulidade,
a nível de, meu Deus, eu não acredito que nós somos ainda capazes de produzir tanta morte. Então, é poder, o que a gente quer? Poder viver com a nossa dignidade plena, e não apenas sobreviver, né? E a gente vai discutir isso mais adiante. Eu não sei se de antemão já te respondi a sua pergunta, professor Caco. Certo. O professor não precisa, tá? O Caco é suficiente aí. Tu falaste, né, na tua fala da angústia, do luto contínuo e tal, e aí eu me lembro de que eu ouvi mais de uma vez falando sobre isso, não é? E falando que, bom, os sobreviventes não esquecerão jamais disso tudo e não deixarão de sofrer jamais. E isso vale também para nós que estamos aqui, quase do outro lado do mundo, que pelo envolvimento também sofremos e não esqueceremos jamais. Mohamed, boa noite, meu querido. Boa noite. O que querem os palestinos que fizeram um comitê em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires? Boa noite a todos, né? Com grande satisfação, beijo, né, o Ashra, filho de um amigo meu, né, do Abidjabar, um abração para a família toda, a família Bajo, né, Rima, né, e agradecer a Leila Hamid, a Karima Hamid e ao Mahmoud, né, que tiveram a ideia, né, e a gente tem que dar mão à palmatória, né, e citar essas pessoas e também todos os demais do comitê, né, que se engajam, estão de corpo e alma, né, nessa luta desigual, né? O que nós queremos é a igualdade, sermos iguais, né? Termos direitos iguais, justiça, né? Andar na rua sem ser chamado de terrorista, né? Falar para as pessoas o quanto é linda a nossa cultura, o quanto é saborosa a nossa comida, a nossa dança, o quanto ela lida com a terra, o quanto ela é parecida com a dança gaúcha, né? E cantar das maravilhas que se tem, né? A vida, ela não pode ser abreviada por guerra, né? Por discriminação, pelo apartheid, né? Por motivos fúteis, né? Então o que nós queremos é igualdade, solidariedade, né? A Revolução Francesa que nós queremos, né? Então é o que nós queremos, é o que nós queremos que todos tenham, todos os povos, os indígenas aqui do Brasil, né? Os afrodescendentes aqui também, né? Quanto mais povos, mais igualitários e menos diferentes é o que nós queremos. Né? E o Ashraf e a Rima resumiram muito bem. Eu não tenho muito o que acrescentar. É isso que nós queremos, sermos iguais. Tá certo, Mohamed. Enquanto vocês falavam, subia na minha tela aqui, alternadamente, corações e carinhas de choro. Eu acho que é um pouco o sentimento de todos nós, não é? O choro pelos horrores e os corações, que é o quanto nos conforta termos pessoas que olham para nós e que estão junto conosco. E eu acho, outro dia eu li sobre uma médica que foi a Gaza, uma pediatra, e que ela dizia, olha, tinha nada que eu pudesse fazer, quase nada, mas a nossa ida até lá mostrava para as pessoas que elas não estavam sozinhas, que do outro lado do mundo tinha gente que olhava e que estava junto. Então, por que devemos falar na Palestina? O que é a importância disso? Vai. Eu acho que isso que você está falando também dá para conciliar com uma fala do Montaz, né? Quando ele saiu, o jornalista, ele saiu, ele falou, eu tive que sair de Gaza para ver o que está acontecendo, porque ninguém faz nada, né? Então, eu acho que aqui a gente já trouxe algumas questões e eu acho que o ponto principal é a questão do direito de ir e vir, né? A liberdade de poder existir. Bom, muitos da minha família tiveram que sair de lá para poder existir, né? A gente não sabe o que poderia estar acontecendo hoje, a gente não sabe o palestino não tem, até minha prima colocou aqui, comentou ali aqui nos comentários,
O palestino não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Então, é muito difícil tu conviver, coexistir num lugar onde tu não tem a noção de poder, como vai ser teu dia de amanhã. E nisso, eu já queria entrar entrar no tema da live, que é sobre por que a gente tem que falar sobre a questão palestina, tá? Eu conversei bastante com a Rima sobre isso antes da live, então a gente tem algumas coisas que a gente vai falando que eu acho que vai encaixando aqui, tá, Rima? Porque você vai me interrompendo, tá? Eu vou falar um pouco da minha visão como internacionalista, tá? Sobre algumas coisas. O que acontece hoje na Palestina, muitos comentários que eu recebo, assim, às vezes até com um tom de xingamento. Pô, por que tu tá falando só da Palestina e não fala do Congo? Não fala de outros conflitos que também estão acontecendo, que são tão importantes quanto? E a primeira resposta que eu dou é a seguinte. Quando eu tô falando da Palestina, claro, tem a questão emocional, pelas minhas origens e tudo mais, então me pega, então eu tenho minha liberdade de poder falar sobre isso. Segundo ponto, quando eu estou falando sobre a Palestina, eu estou justamente criticando e falando sobre todos os outros problemas que ocorrem, tanto na África quanto em outros países do Oriente Médio, né? Porque todos eles têm um ponto central, todos esses países, a colonização europeia, que de alguma forma não, deixou raízes que a gente está vendo até hoje, né? Que são os problemas que estão acontecendo até hoje. Sobre o Congo. O Congo é um problema crônico no continente africano e tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás que envolve interesses de muita gente, né? Assim como a Palestina. Mas agora, no que tange a Palestina, a gente precisa estar falando sobre a Palestina porque é o único conflito / genocídio no mundo que está sendo televisionado no Instagram, na televisão, as pessoas estão assistindo, como se a gente estivesse falando de uma série. O que vai acontecer amanhã? Né? Tipo, eu lembro quando o Motaz lá, ele postava um story de uma bomba, eu recebia, gente, acha, o Motaz tá vivo? O Motaz não morreu? Sabe, parece que as pessoas estão vivenciando uma série, que a gente está todo dia tendo que acompanhar com muita tristeza, com muito... É pesado, a gente está mais de 100 dias falando disso, e daí ainda tem gente que vem para te diminuir, falar que... hoje eu recebi vários comentários, principalmente porque a gente está por causa do Lula, da posição do Lula e tudo mais, e eu nem estou entrando em mérito se Lula é bom, se Lula não é bom, né? Não é questão de Lula-Bolsonaro aqui, ele é nosso mandatário, então ele tem a fala dele e repercutir sobre isso. E muita gente vem que criticou e caiu em cima e tudo mais. Mas a questão palestina, ela tem suas peculiaridades, porque é o único genocídio que está sendo assistido, primeiro, e a gente está vendo as pessoas tendo que explicar, tendo que pedir, pelo amor de Deus, para fazer alguma coisa nas redes sociais, né? Isso torna o processo tão louco que, no final do dia, quanto mais a gente fala, a gente vê que, infelizmente, muitas mortes precisaram acontecer para que as pessoas vissem, né? Para que as pessoas, opa, tem alguma coisa ali, o que está acontecendo, por que eles estão falando disso, por que o Hamas fez aquilo, o Hamas está certo, está errado. Bom, o Hamas vem muito tempo depois, o que aconteceu antes, né? Bom, daí isso me gerou também uma questão, vou fazer um curso para as pessoas, e fiz toda a questão cronológica. Porque as pessoas, elas têm essa dificuldade, elas pegam a questão... E eu vou te falar que o curso eu fiz muito na base da raiva, tá? Mas deu certo. Porque o que acontece? As pessoas chegavam pra mim e chegavam, mas foi o Hamas que atacou, o Hamas que começou. Não. Vamos lá, gente. Vamos voltar lá de Abraão. Eu fui lá até Abraão para conseguir explicar para as pessoas. Então, tá dando certo. O conflito, o genocídio palestino, a gente precisa falar dele porque ele tem as suas peculiaridades que nenhum outro genocídio tem, né? A gente tem uma questão que envolve outros países terceiros, interesses que fazem ele se tornar peculiar. E isso eu não falo porque eu sou filho de árabes, filho de palestinos, é porque chega a ser bizarro. Chega a ser bizarro
porque o direito internacional fala que está errado, as organizações internacionais falam que está errado. Agora a gente está vendo Rafah sendo bombardeada, o pessoal lá sendo dizimado, quase mais de 1,5 milhão de pessoas num espaço de mais de 100 quilômetros quadrados. Então, Rafah é o local populacional mais denso do mundo e está sendo atacado indiscriminadamente. E quando a gente vê o nosso presidente chegando a público, falando e fazendo uma comparação, isso não é ser antissemita. Isso não é colocar diminuir a dor do povo judeu, é justamente lembrar a dor para que ela não se repita. Então, ela tem mais essa peculiaridade. A gente está vendo uma população que são descendentes de pessoas que morreram durante o Holocausto, que estão vendo uma segregação racial. A gente está vendo a Palestina, outra peculiaridade da Palestina. Existe uma segregação racial lá dentro. Quem já foi sabe. Existem estradas para palestinos, entrada para palestinos do mesmo tipo que existia durante o apartheid. Banheiros para palestinos, banheiros para brancos, banheiros para negros. Então a gente está vivendo... chega a ser muito louco o conflito, porque todo mundo sabe que é errado, mas ninguém faz nada. Então, essa é a grande peculiaridade em relação aos outros genocídios que existem. E isso não faz os outros genocídios serem menores. Eles não são menores. Eles são doloridos, eles são sofridos. Inclusive, até nem vou entrar tanto, porque a Anima também tem dados sobre isso, que a gente vai falar sobre outras questões que envolvem a propaganda em cima desses genocídios. Então, e como se desenhou a questão da Palestina. O marketing em volta do Estado de Israel, né? Que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, que vai para o nosso dia a dia. Então, é muito louco. Porque o conflito tem muitas peculiaridades que as pessoas me perguntam por que não resolvem? Se todo mundo dizendo que está errado. Essa é a pergunta que eu tenho, né? Pois é. Eu sei as respostas, mas não faz. Enquanto a gente tiver um Conselho de Segurança que tem os Estados Unidos sem poder de veto, enquanto a gente tiver uma Corte Internacional que se posiciona que é um genocídio, mas não tem poder de exercer a sentença, enquanto a gente tiver os interesses escusos em volta, e isso inclui os países árabes, que aceitam e assistem, eu acho que a chave da mudança está nos países árabes, que a partir do momento que eles se unirem como uma integridade, como uma coisa só, se movimentarem como um objetivo, é impossível não existir o Estado palestino. Porque se eles se juntarem e falar, não, só um pouquinho, tu vai continuar fazendo isso aqui, tu vai continuar matando esses caras, então assim, ó, a gente vai fechar as portas para ti, não vamos negociar com vocês mais, nós não vamos mais reconhecer vocês têm que criar o Estado palestino. Tu acha que não iria ter uma repercussão? Claro que teria, só que daí envolve dinheiro, envolve outras questões, então isso torna mais peculiar e mais louco ainda, porque a gente está vendo pessoas como nós financiando isso, né? Outros árabes. E tu falas aí, eu fico lembrando, é desde sempre que ninguém faz nada. As resoluções da ONU se multiplicam contra o colonialismo, contra o apartheid, pelo Estado, e simplesmente Israel zomba. Ignora, né? Ignora e continua fazendo e não recebe sanção nenhuma nisso, não é? Então é algo que realmente... Uma questão que eu não sei quem é que poderia... eu queria deixar vocês livres para entrarem e falarem as coisas que são importantes, mas alguém colocou aqui, quando a gente publicizou que ia fazer a live, perguntaram, e não vai ter ninguém da comunidade judaica? Porque tem judeus que são contra o sionismo, vocês não vão chamá-los? E a gente respondeu sim, esses judeus são companheiros de jornada e são muito importantes, né? O Ashraf falou que a importância dos países árabes se unirem, fazerem uma ação unida, única, mas a importância também de mexer na sociedade israelense. E essa mexida na sociedade israelense teria que ser por esses judeus que não compactuam com o Aí eu vejo sionismo. outra mudança. A chave da mudança também está dentro do Estado de Israel. Exato. Porque a Também. população está se mexendo. Eu acredito, né, que... O Hamed, você pode falar mais alto um pouquinho?
Desculpa, eu vou deixar a Riva falar, depois eu falo. Eu acho que a Riva ela gostaria de falar também, e eu falo depois. Riva? A tua voz tá sem, não tá saindo. Prima, tua voz não está saindo. Não tá saindo. Pronto, vocês me ouvem? Agora sim. Tá, Me ouvem Sim. agora? isso. Eu acho que a gente está num momento histórico muito importante. Assim como os alemães tiveram que se perguntar o que na história alemã produziu Auschwitz, os judeus hoje estão tendo que se perguntar o que na história deles produziu a Nakba. O que na história deles está produzindo esse genocídio em Gaza? Essa é uma pergunta que os alemães tiveram que fazer, tiveram que se confrontar, e hoje os judeus estão tendo que fazer. O Holocausto, essa catástrofe, ela deu origem a uma intensificação do sionismo. O custo disso, o custo do estabelecimento de um Estado judeu, foi justamente outra catástrofe. A Nakba, que é uma catástrofe que não terminou até hoje. A história, eu digo que ela não tem fim em um termo. A palavra holocausto, que significa massacre, ou holodomor, que significa fome, elas especificam dois fatos, mas fatos semelhantes acontecem e aconteceram em vários locais, em várias épocas diferentes e não são lembradas. Por isso que esse chamado que chega da Palestina vem também nos lembrar de que há algo de muito errado no ensino da história no mundo todo. Então, a gente percebe pessoas colocando numa escala de severidade os genocídios, dizendo que tal genocídio é a maior chaga, né? Não se pode comparar e tudo mais. Todo genocídio é a maior desgraça da humanidade. Todo e qualquer genocídio. Todos os dias. Pergunte para um armênio, para um congolês, para um indígena sobre a dor dele. Aliás, a gente vê pessoas hoje se perguntando se, por exemplo, o genocídio congolês matou 5 ou 10 milhões. A gente não tem noção da quantidade. Por que a gente não sabe esses números? Nós não sabemos quantos indígenas, africanos escravizados, armênios e tantos outros que morreram aos milhões que foram dizimados. Então, não há uma reciprocidade alguma no valor das mortes. São tantas as dores ignoradas, e normalizadas e naturalizadas no mundo que, ao meu ver, só o racismo explica uma pessoa com acesso à informação definir o Holocausto como a maior chaga da humanidade. Enquanto nós vivemos num país que escravizou milhões de negros e que até hoje vive as consequências disso. Então, o tráfico, a escravização africana, se a gente for colocar em termos quantitativos, ele supera qualquer catástrofe, né? Mas o que a gente percebe hoje é que essa catástrofe, esse massacre do Holocausto, ele acaba sendo utilizado como uma moeda de troca. Ela é herdada, assim como se os judeus tivessem adquirido uma espécie de salvo-conduto, né? E os judeus sionistas, como foram vítimas, eles se acham no direito de fazer alguma violência e fazer isso passar adiante. Então, é importante que a gente faça uma leitura crítica, que a gente estabeleça uma leitura crítica sobre esses processos de desumanização do outro, que são recorrentes, que são estratégicos e que são usados massivamente pelas estruturas de poder, como a gente percebe hoje na Palestina. Fazer uma crítica sobre como nós conseguimos destituir o outro de sua humanidade para depois exterminá-lo. Aquilo que eu acho que eu estava falando. Qual que é a diferença desse genocídio para os outros? Se a gente for colocar uma única característica, talvez a maior, e televisionado, é que as vítimas estão narrando as suas histórias, né? Desfiando as suas histórias ao vivo, pedindo socorro na frente das câmeras, pelo amor de Deus, eu quero morrer. E eles estão, eu digo que a Palestina, ela está trazendo um recado para o mundo de que o perigo da história única, aquilo que a Chimamanda sempre traz para nós. Não caiam no perigo da história única. Nós estamos aqui ao vivo tentando mostrar para vocês que
grande parte das narrativas são enviesadas, são manipuladas, são compradas. Então, a pessoa está ali entregando a vida para tentar mostrar que existe outra narrativa. Então, isso é uma coisa que os palestinos têm trazido e que é uma grande ferida aberta, né? Porque a gente está vivendo um momento de refletirmos como são construídas as narrativas que resultam na desumanização do outro, né? Então, a gente sabe o quanto a desumanização ela é uma estratégia muito acionada nos territórios coloniais, né? Que é uma estratégia implantada pelo poder colonial em todos os territórios periféricos. Que primeiro, através dessas histórias, eles desumanizam, depois eles autorizam o extermínio dessas populações subalternizadas. E nós temos exemplos aqui da desumanização. Por isso que eu digo que a Palestina, ela vem e coloca um espelho para nós, né? Ela traz um espelho, né, e faz a gente se confrontar com as nossas feridas. Nós temos nossos exemplos de desumanização, como aqueles evidenciados pela gestão criminosa da pandemia, pela intervenção militar nas favelas do Rio de Janeiro, pela implantação das ditaduras na América Latina. A gente tem muitos discursos de desumanização. Então, o que acontece na Palestina só escancara ainda mais, representa a face mais atualizada e trágica do desenvolvimento do colonialismo e seus desdobramentos, né? Então, tem essa questão. Hoje, o que a gente percebe? Que a hegemonia de Israel sobre a Palestina, ela já trazia esse prenúncio de uma utopia, de um extermínio, de uma sociedade de controle hipertecnológica. Qual que é a diferença, por exemplo, daquelas propagandas de guerra feitas, por exemplo, entre Tutsis e Hutus em Ruanda? A diferença é que ela é feita em rádio. Hoje a gente tem tecnologia, outros tipos de tecnologia, né, para permitir esse massacre. Eu tenho certeza que se hoje essa rádio ainda existisse, muitos a defenderiam. Iam achar ok ter uma rádio defendendo extermínio e genocídio. Então, o que acontece no território palestino não é um fato isolado, mas é um resultado de um contínuo, né, de anos e anos de práticas que lançam esses marcadores raciais para definir quais corpos precisamos preservar e quais corpos são expostos à morte. Quais vidas são válidas, quais são nulas, matáveis, destituídas de humanidade, de reconhecimento, né? Então, é a dor, é o sujeito da dor. O que a gente percebe hoje nessa estratégia da guerra é o domínio do sujeito que está sofrendo. Você domina diariamente o modo de existência, que faz com que a dor desses periféricos, dessas vítimas não serem nomeadas. Muito pelo contrário, elas têm que ser negadas e naturalizadas. Por quê? Como ousa o subalterno falar? O palestino não pode falar. Ele não pode denunciar. Porque se ele denuncia, eles cortam a luz, cortam a internet, vem bomba na cabeça dele. O sofrimento do palestino não pode ter nome. Como ousam chamar de genocídio que acontece com os palestinos? Não pode. Então, o que a gente percebe é esse domínio pisando em cima da dor desses sujeitos que a gente chama de sujeitos das bordas, os periféricos, né? Então, eu sempre digo que nem todos pagam o mesmo preço para pertencer, né? Então, a gente tem problema com negro, a gente tem problema com migrante, com refugiado, com povos originários, com grupos LGBTQIA+, claro que na nossa redoma branca não. Mas o nosso passado, ele continua presente e ainda gera muita erosão e violência. E é isso que a causa palestina escancara para nós, né? Que são essas trajetórias de vidas secas, né? Vão desidratando tanto a vida dessas pessoas, tirando tudo delas, e a gente chama de trajetória de vidas secas. É o que está acontecendo com os palestinos. Primeiro tiram a casa, bombardeiam a casa. Agora vamos bombardear a escola. Agora eu vou tirar a tua comida. Agora eu vou tirar toda a tua segurança. Você se vira, não tem nenhum lugar seguro, né? É como se fossem jogos vorazes. E daí, agora você tem que viver de luz. E um pouquinho de ração animal que sobrou. Se vire.
Então, o preço que essas pessoas têm que pagar para pertencer não é igual aos demais. Então, isso a Palestina traz para nós, né? Assim como nós temos os nossos grupos aqui que pagam um preço muito alto para ter um mínimo de dignidade. Então, por que falar da Palestina? Porque Palestina é tudo isso. Nós temos a nossa Gaza aqui também, nós temos os nossos grupos que são massacrados aqui também. Então, não dá para a gente separar as coisas. Não tem como. Posso fazer uma adendo na tua Perfeito. fala, irmã? Bom, pode Fala falar, com cara. vontade, com vontade. Não, vai aí, Racha, vai. Não, eu quero só tentar tangibilizar também isso que a Ima fala, que quando ela traz a questão de o valor da vida humana, principalmente para o discurso sionista, eu vou tentar tangibilizar isso com as falas que eles falam, né? Que, bom, as 1.200 mortes israelenses, e claro, a gente não defende a morte de ninguém, mas a gente sabe que Israel poderia ter evitado, vou fazer um parênteses aqui, Israel poderia ter evitado, e a gente sabe que desses 1.200, Israel também matou. Então não foi só o Hamas. Mas tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é que eles usam um discurso de que o atentado do dia 7 de outubro foi o pior atentado depois do Holocausto. Tá? Bom, a gente está falando de 1.200 mortes. Tá? É horrível, é triste. Mas se a gente falar que isso acontece, esse número é um número que acontece na Palestina anualmente, de mortes, e isso ninguém fala nada, isso ninguém traz. Então, quando a gente está falando sobre isso, e aqui eu vou trazer até uma questão de que a gente vê o lobby sionista aqui falando que o Lula banalizou a dor do Holocausto e tudo mais. Na verdade, quem está banalizando a dor das vidas humanas é justamente o sionismo, né? Eles estão colocando que, tipo, bom, então a gente, por causa de 1.200 pessoas que morreram, a gente vai matar todo mundo. Essa é a lógica, esse é o cálculo que eles fazem. Então, para cada um israelense, equivale mais ou menos a 30 a 20 palestinos, 40 palestinos, mais ou menos. É esse o cálculo que eles fazem, né? Então, claro que não é assim, mas eu quero dizer que tipo, eles dimensionam as coisas numa proporção que coloca a vida palestina lá embaixo. E isso que a Ima está falando dos outros genocídios, que a gente não tem esse conhecimento preciso do número de mortes, faz parte da propaganda, né? Israel bate muito na tecla dos 6 milhões, no Holocausto, 6 milhões, a gente sabe que, claro, morreram judeus, morreram muitos judeus, mas morreram negros, morreram deficientes, morreram gays, morreram ciganos. Por que a gente não está falando dessas mortes também? Por que a gente não está questionando essas mortes também? Então, a gente sabe que tem um envolto, né, que vem da propaganda sionista, que daí também, tipo, o Estado de criação do Estado de Israel, que é um lugar estratégico, que precisava ser criado ali, que precisava passar por cima de Gaza, para criar o canal de Ben Gurion. A gente sabe dos interesses escusos, hoje a gente sabe que há uma necessidade de se criar o canal de Ben Gurion para rivalizar com o canal de Suez. Israel não engoliu o canal de Suez, que o Egito tem o poder, né? Nunca engoliu e nunca vai engolir, porque eles querem ter o controle da passagem de toda a logística marítima que vem do Sudeste Asiático, que vai para a Europa e Estados Unidos. E isso não importa quem está ali. Se é Palestina, vão passar por cima. Então, a gente está aqui tentando explicar que, nesse sentido, por que falar da Palestina? Porque chega a ser bizarro a gente ter que falar isso. Chega a ser bizarro a gente ter que falar isso. Então, é isso. Eu quero colaborar, né? Por favor. O porquê falar sobre a Palestina, né? A gente precisa falar sobre a Palestina. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Preciso falar mais alto? Não. Tá. Então, por que nós devemos falar da Palestina? A gente deve falar, lógico, do nosso passado, né? Pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, né? Amigos é todos os amigos, né? A gente precisa falar pela humanidade sobre a Palestina. A gente precisa falar pela paz sobre a Palestina. A gente precisa falar pelo Brasil sobre a Palestina. A gente precisa falar por tanta coisa sobre a Palestina que, olha, a gente poderia ficar 2 horas enumerando o porquê nós precisamos falar sobre a Palestina.
Teve uma palestra que estávamos eu e o Caco fazendo numa escola, num bairro aqui local, que depois da palestra chegou um grupo de meninas, né? E uma chegou e disse para nós assim: eu entendo o que vocês estão falando, porque isso acontece no meu país. Eu falei, mas que país é o seu? E a guria começou a chorar, a menina começou a chorar. Ela disse que meu país é o Haiti. Quer dizer, e no momento que ela falou, eu comecei a chorar, né? Porque o país mais pobre da América Latina é o mais preto da América Latina e é o que mais sofre na América Latina, que é o Haiti. E ele libertou o coração dela após nós falarmos sobre a Palestina, para ela vir chegar e falar com a gente. Foi emocionante receber isso. Isso abre, né, um Fiquei horizonte arrepiado aqui. fraterno. Fiquei É a arrepiado. fraternidade falar sobre a Palestina. É. E eu vou dizer mais ainda, né? Eu sou grato, né, aos judeus que passaram essa Segunda Guerra Mundial, que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, que sobreviveram aos pogroms, porque hoje nós temos pogroms na Cisjordânia, os invasores, esses chamados colonos que estão lá, né, na Cisjordânia, junto aos assentamentos, que são intrusos de outros países, que são pagos para estarem lá, são milícias armadas e que praticam pogrom contra os palestinos. Então nós somos sensíveis aos judeus, muito sensíveis aos judeus. Nós sabemos hoje o que é genocídio, porque estamos prestes a passar por um. Já passamos vários, mas o pior está por vir. E eu posso dizer, com todas as letras, que o Lula foi muito feliz, porque ele disse o seguinte, com todas as palavras, não há nada igual o que aconteceu no mundo, né? Ou melhor, Hitler fez isso contra os judeus. Quando ele disse Hitler fez isso contra os judeus, ele está dizendo Benjamin Netanyahu pode fazer isso contra os palestinos. E está prestes a fazer isso contra os palestinos. Então fique atento, Benjamin Netanyahu, seu genocida. Você é igual a Hitler. Ele não quis comparar o Holocausto, não quis comparar nada. Ele simplesmente nomeou. Benjamin Netanyahu, você pode ser o Hitler. Você é o Hitler em matar esses pobres, inocentes palestinos, como também morreram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Nós lamentamos demais essa perseguição aos judeus. Somos sensíveis a isso. Os judeus que são antisionistas, são nossos irmãos, estão na linha de frente com nós, né? Queremos construir um país com eles. A paz vem através deles e através de nós, palestinos, que sabemos respeitar a diferença. Nós somos antisionistas, nós somos pró-vida, somos pela paz, e é isso que nós queremos. Queremos a paz fraterna entre cristãos, muçulmanos, judeus na Palestina, com todos os direitos. Então, nós não podemos parar de falar de Palestina nunca. Esse sonho precisa ser alcançado. E nós precisamos falar da Palestina até a vitória. Falar da Palestina nos levará à vitória. É isso que nós precisamos. Falar da Palestina. Mohamed, até a gente recebeu umas perguntas aqui e tem uma pergunta que eu acho que é isso aí que tu está falando. Posso ler aqui para vocês? Por favor. Que é uma pessoa perguntou aqui, ó, que é a Anne, ela até mandou aqui na seção de perguntas. A pergunta é a seguinte: estamos chegando perto da Palestina livre, como vimos a África do Sul quando acabou o apartheid? Olha, o caminho é seguir os passos da África do Sul, né? Eu acredito que esse isolamento mundial que está começando a movimentar, né, que está começando a acontecer perante Israel economicamente, né? E isso que a gente precisa é movimentar os países árabes, né, para irem mais às ruas, para darem o apoio, né, para fazer os embargos. Eu já vi
noticiários que nos portos italianos não se embarca mais armas para Israel porque os operários dos portos se negaram a embarcar armas para Israel. Da mesma forma na Holanda. Né? Hoje a notícia que eu tenho que são a União Europeia tem 29 países, né? 28, não tenho certeza. mas é 28, 29. Um só apenas, né? Ele ficou contra uma objeção dos outros países que cuidem de Rafah, não entrem em Rafah. Se absteve em relação a isso. Quer dizer, a União Europeia está fazendo isso. Né? Então, o isolamento de Benjamin Netanyahu e a extrema-direita de Israel, porque quando se fala em extremas, são perigosos, são fanáticos, são nazistas, são fascistas, né? E nós precisamos ter muito cuidado. Me espanta muito aqui no Brasil, tem um médico, o Caiado governador, né, lá do Mato Grosso, ou Goiás, alguma coisa assim, médico, né, está contra a fala de Lula. Mas como o cara é médico? Gente, ele salva vidas. E as crianças que estão morrendo nos hospitais, os hospitais eles atacaram, destruíram toda a infraestrutura. Se isso não é genocídio, nada é genocídio. E isso o mundo está entendendo. Então, o caminho da Palestina, né, ele está seguindo isso, o mesmo caminho da África do Sul. Né, e está tendo o mesmo apoio, né, dentro da comunidade. Nos Estados Unidos de judeus, aqui no Brasil, infelizmente, muito poucos, mas expressivos, que não estão escalando. O Breno Altman e os Vozes tem Judaica pela libertação, uma coisa assim. Isso, fabulosos. São muito bons. Eles precisam ganhar mais amplitude na sua voz, o nosso apoio. Nós precisamos falar com eles, caminhar juntos, ter símbolos iguais. Nós precisamos ter um símbolo igual, nós com eles, por um país liberto do sionismo. Esse é o meu ponto de vista e eu acho que é por aí que a coisa vai. É com muita dor, é com muita perda, são 30 mil mortos, 70 mil feridos, já se perdeu o número, né? É uma tragédia, é um genocídio, é o holocausto do povo palestino. Desculpa, eu peço aos judeus, né? Mas eles são bons, eles botaram essa régua. Nós não inventamos a palavra genocídio, eles inventaram. E isso é o que está acontecendo, é genocídio. Se isso não é genocídio, não houve genocídio em lugar nenhum, desculpa. Né? E o holocausto está indo. Eles nos mostraram o que é o holocausto, com todo respeito. Cuidem para que não chegue o holocausto palestino. Nós somos sensíveis às suas demandas. Somos sensíveis. Nós não queremos guerra, queremos paz. Igualdade, justiça, respeito, direito ao retorno. É isso que nós queremos. Né? Eu acho que a gente vai chegar nisso, Ashraf. Eu acho que o caminho que a África do Sul ela marcou e ela conseguiu é o mesmo caminho que a gente vai conseguir. E com a ajuda deles, porque agora está perto, né, do mês fechado, de eles serem acusados. Então, quem está no paredão é Benjamin Netanyahu. E o Lula foi perfeito. Ele disse Hitler. E Hitler do sionismo se chama Benjamin Netanyahu. Perfeito. Obrigado, Mohamed. Eu queria aproveitar que o Ashraf antes falou da pergunta. A gente está recebendo uma série de comentários muito interessantes que não dá tempo de ficar lendo. Eu fico aqui dividido entre ler o comentário e ouvir vocês. Então, tem muitos comentários, além das perguntas que estão sendo feitas, que são muito importantes. E já que eu estou falando, enquanto vocês falavam aí da propaganda sionista e da fala do Lula, eu lembrei de um livro de uma jornalista brasileira, Leneide Duarte Plon, é um livro de 2004, Antissemitismo, a Intolerável Chantagem, onde ela faz uma citação literal de uma fala do Roger Kuckerman,
que era, na época, 2001, o presidente do CRF, Conselho Representativo de Instituições Judaicas na França, o mais poderoso lobby sionista na França. E esse Roger Kuperman disse para o Haaretz, o jornal de Tel Aviv, quando o primeiro-ministro Ariel Sharon veio à França, disse-lhe que ele devia criar imediatamente um Ministério da Propaganda como Goebbels. Então, citar um ministro de Hitler na boca de um presidente do maior lobby sionista da França mostra que o Lula está certo. Quer dizer, e mais, não foi criado o Ministério da Propaganda, mas foi adotada a estratégia do Goebbels. Não é? Você fala inúmeras vezes a mesma mentira, até que as pessoas passam a achar que ela é verdade. E aí, cada vez que tem alguma barbaridade feita pelas forças de ocupação de Israel, cada vez que tem um massacre, cada vez que alguém diz, olha o absurdo, eles puxam a carta do antissemitismo. E com isso desvia tudo. Porque daí eu tenho que parar de fazer a denúncia para me explicar que eu não sou antissemita. E aí, então, bom, outro ponto que eu queria pegar da fala da Rima, quando a Rima falou lá no massacre dos, em Ruanda, dos Tutsis e dos Hutus, a rádio. Ora, uma rádio a favor do genocídio. Nós temos no Brasil emissoras de televisão a favor do genocídio, a favor do apartheid. Nós temos emissoras de televisão fazendo a propaganda do genocídio, a propaganda do apartheid, a propaganda favorável à entidade sionista que governa Israel. Então, este também é um ponto importante da gente lembrar nessa guerra. E aí, temos uma outra pergunta que eu acho que vocês, tanto Acha quanto Rima, podem falar bastante. Uma pergunta que fizeram para nós aqui, que é sobre o papel do cyberativismo. Já que a nossa questão é por que devemos falar da Palestina, qual é o papel do cyberativismo? Em que momento ele pode... E aí tivemos vários comentários das pessoas dizendo, fui advertida pelo Instagram, meu comentário foi retirado do Facebook, bloquearam minha conta no Twitter. Então as pessoas estão dizendo, quando eu faço alguma coisa, as redes todas, de certa maneira cerceiam as nossas manifestações e as nossas falas. E é uma resistência que eu vejo muito em vocês dois, Acha, Rima, mas que tem vários outros militantes ciberativistas. Eu lembraria das Brigadas da Verdade e da Paz, do Thiago Ávila e tantos outros, que estão nesta luta. Então, o que a gente pode fazer? É uma pergunta que eu deixo no ar, não estou nem pedindo que vocês me respondam. Eu queria que vocês continuassem falando o que vocês estão falando, porque ouvi-los está sendo muito importante e as pessoas estão dizendo isso nos comentários. Tá? Então, a Rima faz tempo que não fala agora. Essa pergunta que você me traz, né, das tentativas que as pessoas estão fazendo de se posicionar, né, e daí elas são censuradas, eu acho que faz um gancho muito legal com uma palavra que expressa muito o estado de espírito que é o impulso para a ação, que é o estado de espírito dos palestinos, que é sumud. Essa palavra sumud não significa apenas capaz de sobreviver, né? Ela significa uma atitude resoluta de desafio contra a opressão e a ocupação. E essa postura, que é o sumud, ela é diária. Ela é um sistema de atitudes e hábitos que podem ser aprendidos e desenvolvidos e que fazem parte da vida de resistência, como os próprios palestinos falam, né? Como uma oliveira de raízes profundas. Então, se para nós aqui está difícil, nós somos censurados nas redes sociais, o que acontece com os palestinos? Quando a ocupação vai lá e arranca as oliveiras, eles vão lá e plantam outras.
Quando vão lá, demolem as suas casas, eles vão lá e reconstroem novas. Quando as escolas são fechadas, eles improvisam uma forma de aprender. Quando tentam obscurecer a história dos palestinos, eles vêm com novas formas de testemunhos, de evidenciar as memórias, eles vão lá e desafiam a história ao vivo. Então, eu digo que o Sumud é uma prática que a gente também tem que adotar de tentar driblar essa censura, de tentar furar essa bolha. Porque se eles, com poucos recursos lá, com toda a escassez, estão conseguindo, a gente tem que achar a nossa forma também, né? Então, eu digo que o Sumud, ele não aceita status quo. Escolher a Sumud não é fácil, não é indolor, é difícil, tem dias que desanima mesmo, tem dias que nós somos tão ameaçados que a gente até se questiona, será que vale a pena o que a gente está fazendo? Será que as nossas vozes estão tendo algum alcance? Mas é na solidariedade moral e social que a gente vai conseguir enfrentar essa realidade sinistra, porque tudo é muito sinistro, e todas essas estruturas opressivas. É fortalecendo essa nossa rede, né? Eu digo que a Sumud, e essa resistência que a gente está criando, né, em torno da causa palestina, ela tem um valor humanizador, inclusive, para os palestinos. Porque isso lembra que uma nação que está sendo oprimida, ela está viva. Que ela está viva, que ela tem vontade e ela tem capacidade de ação. Que os seus membros e que seu povo não são meras sombras ou objetos passivos que se deixam devorar por todas as formas de agressão. Então, eu digo que eles nos dão diariamente lições de Sumud. Quando a gente acha que não tem mais jeito deles fazerem alguma denúncia ou de sobreviverem, eles encontram saídas. Então, é importante essa solidariedade internacional, até para não deixá-los sozinhos e até para não sermos cúmplices destes crimes contra a humanidade. O papel do terceiro, que somos nós, que estamos distantes desse genocídio, é validar o sofrimento e criar espaços seguros para falar sobre isso, né, e levar adiante essas denúncias, para que aquela máxima de nunca mais seja nunca mais para todos. Então, eu só queria lembrar essa questão do Sumud. E só para finalizar, tem uma questão muito legal sobre solidariedade, que é a história da colheita da azeitona. Por mais de 20 anos, a época da colheita da azeitona é um momento muito importante na Palestina. E é um momento importante, inclusive, de solidariedade internacional. Porque nessa época, pessoas de todas as nacionalidades, de diferentes países, especialmente Europa, França, eles vão até a Palestina para ajudar os palestinos a colherem as azeitonas. Mas por quê que eles fazem isso? Porque graças à presença dessas pessoas de fora, dessas pessoas solidárias, que os colonos recuam e desistem de atacar os agricultores palestinos na época das colheitas. Nos últimos anos, nós temos centenas de casos documentados que, na ausência dessas testemunhas solidárias, os colonos vão lá e queimam as árvores, atiram nos agricultores que estão ali trazendo a colheita, não só atiram, como roubam a colheita deles. Então, de alguma forma, nós somos esse olho, essa testemunha também. Tudo bem que a gente não está lá ajudando a colher azeitona. Eu digo que nós somos a Sumud do lado de cá. Então, eu estava lendo sobre isso esses dias, eu nem sabia disso. Você sabia disso? Não, eu fiquei muito surpresa. Vai lá para proteger os agricultores dos colonos. Então, eles Isso é muito legal. Então, a colheita da azeitona como uma forma de proteção e solidariedade internacional. Então, a gente vai fazendo o que pode do lado de cá também, né? Até para poder preservar o que sobra disso tudo. Tem voluntários europeus que vão a Hebron, eu acho que é Hebron, que levam as crianças até a escola, porque no caminho da escola tem um assentamento, né? Tem. E para eles não atirarem, não matarem as crianças, esses voluntários levam as crianças até a escola. A Rayato falou isso na live, né, com a gente. Não, e é fato, isso que a família dela é de lá. Isso. Então, o que acontece,
né, nessa nossa Palestina é algo traiçoeiro nunca visto, né? Tem a internet, ela está disponibilizando tudo, tudo fica gravado, né? Tudo pode ser verificado, tudo é material. Então, o que acontece hoje, né? E é importante que a gente fale isso, né? Você está a favor do genocídio ou contra o genocídio? O que você fez contra o genocídio? Isso é histórico, né? Os Estados Unidos financiou o genocídio. Eu, como americano, eu estive na faculdade e protestei contra o genocídio. Estamos vivendo um momento histórico. O mesmo que aconteceu em 44, 45, 43 está acontecendo agora. O que você fez na Segunda Guerra Mundial? Deixou acontecer o Holocausto? O que você fez? Então, voltando à questão mais atual, ao que aconteceu ontem e as repercussões de hoje, né, a esses extremistas da direita aqui, você é a favor do genocídio? Você é genocida, então? Você é a favor acho que vai mais além. fogo? Desculpa te interromper, mas acho que isso aí vai até além da capacidade deles de conseguir entender o que é o genocídio. Porque isso é uma questão, uma opinião formada sobre questões políticas domésticas. Eles não estão nem aí se está morrendo. Digamos que o Netanyahu estivesse matando judeus. Mas se Bolsonaro falou, é amigo do Netanyahu, ele é colega do Netanyahu, são parceiros, as pessoas vão apoiar também. Entendeu? Tipo, eles não. É uma cegueira coletiva que mais uma vez, eu acho que responde o tema dessa live, por que a gente tem que falar da Palestina. Porque a questão palestina também está sendo polarizada. Eu já recebi perguntas de conhecidos, assim, que tipo, por que o pessoal da direita apoia Israel e por que a esquerda apoia a Palestina? Daí já acaba o argumento. Eles já não querem saber, entendeu? Eles já não querem avançar. Eu não me considero um cara de esquerda, nem um cara de direita, eu não me posiciono dessa forma. Eu tenho dentro da caixinha, né? Eu, por exemplo, eu vejo coisas que são boas na direita, eu vejo coisas que são boas na esquerda, e eu vejo que está acontecendo na Palestina um genocídio. Pronto. Tu não precisa ser uma coisa para ser contra o genocídio. E agora, bom, pode falar, Mohamed, desculpa te interromper. O que eu acredito que a história vai cobrar isso. Talvez não, eles não estão vendo hoje, mas os filhos e netos deles vão ver, entende? O que você fez nesse momento? Estava do lado errado, estava do lado certo, né? O lado certo é poupar vidas, é a paz, é sentar, conversar, dialogar, cessar fogo, vida, reconstruir Gaza, prosperar, conviver. Esse é o lado certo. De que lado você está? Jogar os palestinos no mar ou num quadradinho lá no Sinai, no Egito, que os egípcios levantaram num limbo? Jogar eles numa ilha artificial? Mas que mundo é esse? Você está a favor disso? Não, eu sou contra o Hamas. Não. Hamas, ele também tem uma coisa, ele faz parte da resistência. Assim como o gueto de Varsóvia, e a história mostra isso, teve a sua resistência. Assim como qualquer país invadido, qualquer país em guerra, tem a sua resistência. Então tem que se levar em consideração a resistência palestina, né, heróica, que está há 4 meses resistindo a esses ataques. Entende? Isso é muito importante. Eles invadiram e fizeram. Sim, invadiram e fizeram. Sim, mas como disse Guterres, não veio do vácuo, não veio num céu, não é um raio num céu límpido de brigadeiro. Existe uma história de 100 anos. Essa história nós sabemos. Einstein sabe. Albert Einstein, ele sabe. Ele e a Hannah Arendt, né, que assinaram uma carta no New York Times acusando esse partido do presidente do Benjamin Netanyahu de ser nazi. New York Times, assinado na época, 1947. Quer dizer, não é o Lula que está falando que o partido dele é nazi de extrema-direita. É Albert Einstein, é Hannah Arendt e é o Mohammed também. Seu Benjamin Netanyahu, você é nazista. Né? E se tu adequou, né, tu está sujando o nome do judaísmo.
né? E quando eles dizem não em nosso nome, falam com toda, né, a razão. Você está sujando o nome deles. E não é isso que deve ser feito. É isso que eu acho. Caco, você ia falar? Desculpa. Sim, é que essas lideranças do Estado de Israel, os membros do governo israelense que têm falado, os que têm falado, eles, se fossem lideranças de agremiações políticas em países europeus, seriam chamados de neonazistas. Eles não têm diferença dos neonazistas. Não, mas como eles são de Israel, aí não pode. Aí é proibido e tem uma coisa, colocar o nome correto para as coisas. Tem uma coisa, Caco, que realmente me magoou demais como brasileiro. Porque eu sou de origem palestina, nascido no Brasil. É chamar o embaixador brasileiro, né, no Museu do Holocausto e ao vivo ficar humilhando o embaixador brasileiro. Não fariam isso, né, com o embaixador turco, que a Turquia fez coisa pior com o Erdogan, né? Chamou o Netanyahu de nazi e nada aconteceu. Por quê? Porque recebe armas lá da Turquia. A energia vem da Turquia. Esse petróleo-duto aí, essa coisa que vem, né? Um precisa do outro. O Erdogan é um tirano também, né? Vamos botar o pingo nos is. Né? Os armênios também. Os armênios sofreram, gente, né? O genocídio, há pouco o genocídio. Né? O Líbano está sendo bombardeado, o Iêmen está tentando fazer alguma coisa, né? A África do Sul e o Brasil. E agora que vem o mundo todo abraçar a Palestina, que a gente possa, né, chegar à paz, né? Que eles consigam fazer esse isolamento de Israel para que a gente possa progredir, e que tenhamos definitivamente a paz, né, na Palestina. Gente, nós estamos chegando já a 1 hora de conversa e eu estou achando muito boa, não tenho nenhuma vontade de interromper, não. E o que as pessoas colocam nos comentários também, tem gente que está entrando agora ainda. Eu não sei muito das disponibilidades de vocês, mas eu ainda queria continuar um pouco aqui. Estão nos avisando que está travando, alguns de nós travaram a imagem, mas isso acontece agora, já voltou parece que está normal. Eu queria retomar uma questão que a Rima colocou, do ensino da história, né, e determinação, para falar, quer dizer, aí me lembra muito aquela pesquisadora israelense, a Nurit Peled Elmo, que escreve sobre os livros didáticos em Israel, livros didáticos que adulteram a história, que falsificam a história, que apagam a existência de palestinos, que suprimem a Nakba e tudo isso. Mas eu queria falar também do Brasil. Numa palestra que eu fui numa escola, a única que eu não fui junto com o Mohamed, fomos eu e a Leila Mid. E eu comecei fazendo a pergunta clássica que o Mohamed fez em todas as palestras que nós fomos. Ele começava perguntando qual era um palestino muito famoso, se as pessoas sabiam, conheciam um palestino muito famoso, talvez a pessoa mais famosa no mundo inteiro. E daqui a pouquinho alguém falava em Jesus Cristo. Bom, nessa escola, uma escola municipal na periferia de Santa Cruz, ficou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e não rolou. E a gente insistia. E aí um menino de 12 anos de idade levantou a mão e disse assim para mim: professor, como é que tu quer que eu saiba quem é um palestino se hoje é a primeira vez que eu estou ouvindo falar na Palestina? Eu nem sabia que existia. E esse é o ensino, essa é a educação que nós temos para as crianças. Não tem. Tem um pequeno vídeo, um vídeo de 5 minutos de animação, em que uma menina palestina no exílio entra no seu primeiro dia de escola, numa escola internacional, e a professora pede que os alunos digam de que país eles são e mostrem no mapa mundi que está projetado no quadro negro. E aí vai, um é
da Arábia e o outro é da China e a outra é do Brasil e a outra da Inglaterra, e aí chama essa menina e ela vai, olha o mapa e diz, professora, não está aqui o meu país. E a professora pergunta, mas qual é o teu país? E ela mostra, carregando uma corrente no pescoço, ela mostra o mapa da Palestina que ela carrega no pescoço e diz, Palestina. E a professora, ai, querida, deixa que eu coloco para você o alfinete. E crau em Israel. Não existe a Palestina nas escolas. Só existe Israel. Ou seja, aquilo que o Netanyahu fez de ir lá na ONU e mostrar um mapa do Oriente Médio sem a Palestina é a realidade das escolas. Nas escolas não existe a Palestina. Então, eu queria pelo menos mais uma rodada de por que devemos e precisamos falar sobre a Palestina, porque não podemos parar de falar sobre a Palestina, e queria aproveitar ainda que vocês, nas falas, tocassem também alguma coisa sobre o perigo da banalização. A gente está aí há 130 dias vendo imagens e falando, e daqui a pouco as pessoas acostumam, normalizam. Eu lembro da poesia do Brecht, que diz que em tempos de violência organizada não dá para aceitar como normal aquilo que é habitual, não dá para deixar normalizar. E eu tenho muito medo da normalização do genocídio a partir da ação deletéria dos meios de comunicação. Então, eu queria... Eu posso pegar a palavra aí, porque eu quero... tem uma pergunta ali que foi feita também, que é sobre... como tá até na caixinha ali que eles perguntaram sobre o genocídio, né? Como se pode demonstrar para as pessoas o que é um genocídio, que as pessoas, né? E eu acho que isso vai um pouco com o que você está trazendo sobre a questão da banalização, tá? O que eu enxergo? Quando a gente fala de Oriente Médio, já se há uma banalização de que há mortes, há terroristas, homem-bombas, então, tipo, o mundo de lá... O Edward Said explica muito bem isso, né? Da questão do orientalismo. É de como as pessoas enxergam o Oriente. Então, tipo, numa visão geral, já é banalizado a questão do Oriente Médio. O que eu vejo que está acontecendo hoje na Palestina, que em certa medida me deixa feliz com tudo que está acontecendo, mesmo com tudo que está acontecendo, e vai também, eu acho que também na questão da pergunta do cyberativismo, que eu vejo que as pessoas, a opinião pública está mudando muito, tá? E isso eu vejo com um tipo de troca que eu tenho tido no meu Instagram. Claro, a luta ainda é muito longa, vai muito longe, mas eu vejo muita mudança. E às vezes eu me questiono, será que a gente não está sendo a parte da mudança? Daqui a uns 20, 30 anos a gente vai estar vendo tudo acontecendo e a gente vai voltar para a história e vai lembrar de tudo isso que aconteceu. E querendo ou não, a questão palestina, por mais que a gente esteja falando de 100 anos é pouco tempo na história, né? Então a gente pode estar no meio do processo, a gente pode estar vivendo a mudança, né? Literalmente. Então, quando perguntam o que é o genocídio, respondendo já essa pergunta, que daí também vai com a questão que está acontecendo na Corte Internacional, que também está acontecendo sobre o julgamento se é ou não é genocídio. Eu até fiz uma live, falei sobre isso, que eu fiz com uma professora minha de Direito Internacional. O genocídio não é só matar as pessoas, não é só matar em grande escala. É tu impedir o acesso a alimentos, é tu impedir o acesso à água, insumos básicos de existência, o direito de poder se esquentar no frio que está rolando lá, de poder comer quando está com fome, de tu impedir isso, táticas de tu impedir. A gente tem visto israelenses nas fronteiras impedindo a ajuda humanitária, destruindo caminhões. Então, isso é genocídio também. Tu não precisa estar com uma arma e matar as pessoas. Tu impedir que as pessoas comam é um genocídio também. Então, Deixa eu te interromper, Raja, só para citar a Judith Butler, uma judia, ela fala exatamente isso, e aí eu te deixo retomar e continuar, por favor. Citando, abrindo aspas, está naquele livro Caminhos Divergentes. O genocídio nem sempre se parece ao que fez o regime nazista. Ele pode se constituir no solapamento sistemático dos meios de subsistência, saúde, bem-estar e da capacidade de persistir. Isso é exatamente o que está ocorrendo na Palestina.
não é? Exatamente Que é isso que tu está falando. É isso aí. O genocídio é isso também. Então a gente está assistindo, vamos lá, de novo, mais uma vez, por que temos que falar da Palestina? Temos um genocídio que é feito de diferentes maneiras. A gente está vendo eles cortando comida, cortando água, cortando luz. Gente, está frio na Palestina, faz frio lá. Eu já fui no frio lá, é muito frio. Muito frio. Então, as pessoas estão passando frio, estão passando fome, estão passando... Imagina, a crise sanitária que está rolando lá, doenças que estão acontecendo e não tem ajuda. E isso, daí, quando eu falo, vem um imbecil, com perdão da palavra, chega para mim e fala assim, isso é fonte do Hamas? Não, não é fonte do Hamas. É os Médicos Sem Fronteiras que estão falando. São as organizações internacionais que estão falando. São as pessoas, os jornalistas que estão lá transmitindo diariamente o que está rolando. Então não sou eu que estou te falando isso. Então, e não é o Hamas. Esquece o Hamas. Tira o Hamas da história e vamos falar sobre a questão palestina. A história continua a mesma. Eles continuam matando, continuam tomando terra, continuam pegando, e eles continuam provocando. O atentado de 7 de outubro foi uma reação de um atentado que o Netanyahu fez dia 22 de setembro, quando ele foi na ONU e mostrou o mapa do Oriente Médio sem a Palestina. Ele chamou o Hamas para a briga. Ele chamou para a briga porque ele sabia, o Egito mostrou documentos dizendo que o Hamas estava se organizando. Tudo eles sabiam. O Netanyahu ia estar na cadeia agora se não tivesse esse 7 de outubro. Ou cadeia, ou teriam tirado ele. Hoje a gente está vendo a galera indo para a rua pedindo as eleições. Então, eu acho que isso também o Malf trouxe, que a questão dos judeus, eu vejo neles a resposta. Isso meu pai sempre me falava antes do dia 7 de outubro, lá atrás, e eu não falava, o que ele está viajando? Ele falava para mim, a mudança vai começar quando tiver um problema civil em Israel. Quando as pessoas de Israel começarem a brigar entre elas, a mudança vai acontecer. E eu olhava, meu pai falou, quando é que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Tipo, e eu ouvi, eu não entendia. Bom, eu tô vendo agora. Escuta teu pai, rapaz. Não, eu vou escutar meu pai mais vezes. Porque eles estão. O Netanyahu está dividindo o país, está dividindo Israel. Então, hoje as pessoas estão ali pedindo. Desculpa. Só retomando uma questão aqui, tem a pergunta, né, que esqueci quem foi que fez. Como que a gente pode falar desse assunto com pessoas negacionistas? Veja, eu digo que às vezes as imagens e os números não funcionam ali. Como você pode demonstrar para as pessoas do que é um genocídio? Isso. Que a gente segue. Veja, eu digo assim, as imagens e os números e a forma como o que se passa na Palestina é retratado, eles não aproximam as pessoas. É só você ver, por exemplo, na televisão, quantas entrevistas foram feitas com palestinos, a gente sentar e ouvir a história com dignidade daquele palestino. As histórias quase não chegam números, chegam imagens bárbaras. Mas eu queria trazer uma questão aqui. Eu sou psicóloga e sou escritora. E eu recebo muitas mensagens assim, Rima, eu não aguento mais, eu me sinto culpada, não quero mais ficar acompanhando essas imagens, mas se eu não acompanho, eu me sinto culpada. Gente, ninguém precisa ficar torturando com essas imagens. A gente tem outras formas de conhecer a realidade. E como escritora, claro que eu vou puxar saco da literatura, eu digo assim, a gente tem uma literatura maravilhosa, riquíssima. Sim. Pessoas que já vêm denunciando via literatura o que se passa na Palestina há muito tempo. Vocês pegam uma poesia do Mahmoud Darwish e leem agora, vocês pensam, meu Deus, o Mahmoud Darwish está vivo? Será que está em Gaza agora? Porque o que ele disse há tantos anos atrás é o que está acontecendo agora. Essa literatura da resistência, da denúncia. A Tabla, por exemplo, a editora Tabla disponibilizou por alguns dias, quase 2 meses, o livro 10 mitos de Israel. Temos escritoras palestinas maravilhosas, inclusive uma delas que teve o seu prêmio recusado na Alemanha, que é a Dania Schible, do livro Letal Menor. Tem o Tornar-se Palestina, da chileno-palestina Lina Meruane. Então, eu digo que, às vezes, a gente precisa oxigenar um pouco o olhar. A gente pode ter contato com o que se passa na Palestina. Temos filmes maravilhosos. Então, assim, a pessoa não quer, está no negacionismo. Eu digo que é muito difícil a gente fazer empatia
com realidades que são muito distantes das nossas. Mas a gente consegue fazer através de filmes e livros. É só a gente parar para pensar nos livros que a gente leu, como a gente às vezes lembra do personagem, mas não lembra direito da história, porque a gente cria um vínculo com aquele personagem. Então a gente tem uma literatura maravilhosa para a gente indicar, a gente pode até depois passar para o pessoal da página. A gente tem uma lista enorme de filmes. Por exemplo, se você indicar para essa pessoa que é negacionista, peça para ver o documentário Nascidos em Gaza. Nascidos em Gaza, Ashras? Nascidos em Gaza, né? Um filme documentário, né? Excelente. As quebradas também, né? Também excelente. A gente esteve aqui, inclusive, então, às vezes não é empurrando uma imagem ou jogando os números na cara da pessoa, mas é mostrando através de outras formas, né? Então, a gente tem várias referências aí e a gente pode contribuir de várias formas. E tem a questão, infelizmente, às vezes eu imagino um mundo totalmente diferente, que as pessoas vão ter que analisar as coisas de uma maneira sem que o seu político tá falando, sabe? Isso é uma coisa muito louca. A gente tem que explicar, é cansativo, tu tem que explicar 20 milhões de vezes. Gente, tu pode pensar que nem o Bolsonaro, ok, quer pensar que nem o Bolsonaro, pensa. Mas, cara, o que tá acontecendo na Palestina é outra coisa. O que eu tenho feito é algumas analogias. Tem dado certo, mas tem que estar muito, muito atento a isso, né? E se gasta, sim, se gasta muito tempo. Eu dou o meu exemplo das favelas. Não é muito complicado, sabe? Eu em escolas, eu falo de Grêmio Internacional aqui no Sul, né? São 2 times, né? E o Corinthians, né? E aí vou dizendo, né, que tá vindo mais Corinthians, né? E jogou todo mundo pro canto da sala. Como é que tu te sente? Aí eles começam a se sentir como palestinos, né? É uma analogia que eu faço, mas é difícil, porque às vezes tem que ter muita criatividade para tanta analogia, não chega, né? Nesse caso, por exemplo, de hoje, qual analogia que a gente vai fazer? Né? Qual analogia? Né? Não tem. Qual criatividade? Os caras são criminosos de guerra. Né? Você está a favor do crime de guerra, você está apoiando crime de guerra. Ele não sabe o que é crime de guerra. E eu estou contigo, acho. Né? Quando você me falou, mas Muhammad, esse povo não vai querer saber. E é verdade. Tem uns que não vão querer saber. Desses a gente desiste. O mundo, a vida, eu não insisto mais. A vida vai ter que ensinar para eles. Mas tem pessoas abertas a ouvir e a argumentar, e a conversar e a aprender. Esses são importantes para a gente. Esses nós precisamos falar muito de Palestina. Né? Rima, maravilhosa a sua fala. Né? É a primeira live que eu assisto sua. Né? Fabuloso teu conhecimento. E eu preciso te ouvir mais, te ver mais. Né? Querido, a recíproca é verdadeira, viu? Também estou aprendendo muito com vocês. Eu falei pro Muti que coloca a Rima junto, que ela é uma enciclopédia ambulante. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Fantástico. E tu, Ashraf, da mesma forma, né? O teu conhecimento, a tua forma de falar, de expressar, né? Eu fico feliz de ver a juventude em ação, sabe? Eu começo a pensar, nossa geração deu certo. A gente fazia alguma coisa e ver essa nova geração fazendo, né? Nos dá uma satisfação tremenda. Eu tenho certeza que todos se orgulham de vocês. Muito obrigado. Né? Eu também fico orgulhoso de todos vocês. Muito feliz, né, de ver, né, 2 pessoas falando com autoridade no assunto, com conhecimento, com base. Não são palavras ao vento, né? Não são extremados que falam, sei lá, fake news. Sim. Que nem os opositores. Nenhum de vocês falou, eu sou isento disso e vou falar a verdade. Não. Falaram com base, com dados, com conhecimento, buscando autores, buscando fontes. Parabéns. Né? Eu queria comentar aí dos comentários, teve alguém que pediu que a gente publicasse depois no perfil do comitê a lista de livros e de filmes. Então, eu só queria dizer para a pessoa que faremos isso.
São inúmeros os filmes, são inúmeros os livros. E quando a Rima falava dos filmes, especialmente, tirando o Nascidos em Gaza, quase todos os outros nos mostram a Cisjordânia. Eu acho que é importante, quando a gente diz que estamos falando da Palestina, lembrar que não é só Gaza, e lembrar que na Cisjordânia, mesmo sem Hamas, acontecem as mesmas coisas. Só não temos o campo de concentração explícito. Mas a barbárie, os assassinatos, os espancamentos, a destruição das casas acontece na Cisjordânia tanto quanto em Gaza. Então, acho que isso é importante de lembrarmos. Mas falando sobre Gaza, surgiu aqui, alguém pediu, o Marcel pediu que o Mohamed contasse de outra analogia que ele usa nas palestras em escolas, mas eu vou me antecipar e vou eu mesmo contar, Mohamed. O Mohamed pergunta para as pessoas, aqui em Santa Cruz do Sul, se elas sabem o tamanho do município. 365 quilômetros quadrados. É o mesmo... Não, esse é Gaza. Esse é Gaza. Esse é Gaza. E Santa Cruz? 750. Então, né? Gaza tem a metade do tamanho de Santa Cruz. Mas, diz aí, Mohamed. Mas Gaza tem 2 Porto Alegres, a população de 2 Porto Alegres em meia Santa Cruz, para eles terem a noção, né, da densidade demográfica. Cercadas então, Gaza tem 2.400 pessoas, o que dá a população, 2 vezes a população de Porto Alegre, concentradas num território que é a metade do município de Santa Cruz do Sul. E Santa Cruz do Sul tem 130 mil habitantes. Ou seja, em Rafah, em uma cidadezinha muito pequena, que ela tinha o tamanho de 100 mil habitantes, mais ou menos, tinha Rafah. E hoje ela está com 1.600.000 pessoas. Em barracas, prestes a sofrerem, né, um ataque terrestre e varrerem todo mundo do ar. Inacreditável. Essas analogias são boas de fazer, né? Eu boto o pessoal que mora no município dentro de Gaza, né? Até tem esse Sinta-se em Gaza, que eu achei algo maravilhoso, né? O Sinta-se em Gaza, né? Para as pessoas se sentirem em Gaza. Imagina, né? Santa Cruz 750, 350, Gaza, metade do município, são 2 Porto Alegres e meia. Nessa metade de município, mas que loucura é essa? Cercada por muro e com mar. Né? Sinta-se em Gaza, para quem está nos escutando, foi uma mostra de cartoons feita em Porto Alegre, que envolveu vários cartunistas gaúchos, e o Latuf também, mostra de cartoons. Então, o Sinta-se em Gaza mostrava o que estava acontecendo lá. Uma pessoa perguntou aqui, eu repito então, a lista de livros e de filmes a gente vai mostrar no perfil, aqui no perfil do Instagram do Comitê, Paz na Palestina SCS. Tá? Aqui a gente vai mostrar essa lista. A gente já está há 1h30 agora, e pela primeira vez diminuiu o número de pessoas que nos seguem. Caiu de 66 para 61, pela primeira vez. A gente estava sempre mantendo aí. Eu queria ainda trazer uma coisa, eu não sei se faz muito sentido, mas quando eu era um jovem estudante, eu tive um professor de sociologia que deu aulas sobre o Vietnã. E ele citou uma frase que agora, passados 50 anos disso, eu não lembro mais se foi do Ho Chi Minh ou do Giap, mas a frase era a seguinte: na ofensiva do Tet, quando o Vietcong foi para cima do sul e foram atacados pelo exército norte-americano, acho que foi o Ho Chi Minh, ele disse: eles vão nos matar, vão matar 9 de cada 10, mas aquele um de nós que sobrar vai trazer a vitória, nós venceremos. E o Vietnã venceu. Então é dolorido pensar isso, é dolorido pensar o número de mártires em Gaza, mas se eles não matarem todos, a Palestina viverá e será livre, e será livre. Né? Amém. Será livre. Ele falou antes
da poesia do Darwish, eu lembro, não é? Nós, palestinos, sofremos de um mal incurável, a esperança. Então, a Palestina viverá, a Palestina será livre. E nós todos aqui estamos fazendo um papel extremamente importante. Cada um de nós que compartilha, que reproduz cada postagem da Rima, cada postagem do Asher, cada postagem de cada uma das pessoas que está postando, é um companheiro nessa resistência que vai fazer, sim, os palestinos viverem, a Palestina ser livre, e então, sim, será possível construir sonhos, construir o futuro, ir e vir, andar livre pelas estradas e pelas aldeias, carregando as suas crianças, sem medo de bombas. A Palestina será livre, a Palestina viverá. E é isso que vocês estão fazendo acontecer. Tanto quanto, de uma maneira completamente diferente, quanto aqueles que agora estão com pedras ou com foguetes, enfrentando um dos exércitos mais bem preparados do mundo, e que, aliás, estava no projeto sionista. O Ben-Gurion disse numa carta para o seu filho, ainda em 47, nós teremos o melhor exército do mundo e nós acabaremos com eles. Ou seja, o projeto sionista é o da limpeza étnica, é o do extermínio. E nós não vamos deixar acontecer. Não vamos. Não vamos. Caco, você é gênio, rapaz. Você é uma entidade. Essas suas palavras me enchem o coração. Deixa eu só te dizer uma coisa. Nossa, eu fiquei super emocionada agora com essa reta final aí. Ai. E você sabe que eu estou traduzindo um livro de uma psiquiatra e psicoterapeuta palestina que trabalha ali na Cisjordânia. Pensa, uma médica que trabalha nesse contexto de apartheid e ocupação. E no livro tem uma entrevista e perguntam assim para ela: doutora Samar, a resistência palestina não produz efeitos inversos e não produz mais morte para os palestinos? E ela diz o seguinte, eu achei genial a resposta dela, ela falou assim: a resistência dos oprimidos, ela não obedece a cálculos de riscos e benefícios que caracterizam uma lógica comercial ou econômica. Que a resistência não pode ser julgada apenas pelo resultado final. O caminho da resistência, ele vale por si só, mesmo na ausência da concretização do objetivo almejado assim de cara. Que a resistência, ela é por uma vida digna e não pela morte. Então, quando ela diz isso, assim, na entrevista, eu paro e penso, é isso, né? Independente do que vai acontecer, a gente vai seguir em sumudo, resistindo, porque é o caminho da resistência por si só. Né? A gente vai seguir resistindo. Forte, hein? Forte. Muito. Aliás, gente, momento propaganda, pode? Momento propaganda? Pode, né? Esse livro que eu estou traduzindo, a doutora Sam, ela vem para cá, tá? A gente vai trazer. Eu ainda falei para ela, você trata de ficar viva, bem viva. Tá todo mundo esperando. Nós faremos o primeiro congresso na área de migrações esse ano, que vai ser pela PUC Minas. E ela é a nossa convidada especial, vai ser a palestra de abertura com ela e tudo. Então, ela vem para cá em junho, e ela vai estar circulando aí pelo Brasil. E em junho, né, nesse congresso e no Brasil, ela vai lançar o livro dela, que é o Sumud, que é isso que eu falei para vocês, dessa perseverança palestina. Então, vem livro novo aí, teremos uma convidada muito especial, a Ashra já foi convocado, né, Ashra? Já. Estamos traduzindo, estamos trazendo um material muito rico para o Brasil também. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Muito bom. E isso, né, falando também dessa pergunta, né,
do cyberativismo, inclusive no Tribunal Internacional, a África do Sul, né, ela disse que o cyberativismo contribuiu para a apresentação de provas, né? É muito importante. É muito importante. Quanto mais compartilhamento, mais engajamento, mais pessoas como o IMA, mais pessoas como o Ashraf, nossa, mais conhecimento a gente vai trazer, né, apresentando pelo menos uma nova versão, para que as pessoas balancem, né, e vejam as verdades e pesquisem mais. Livros, cinema, arte, né, esses tempos desse conflito, né, lógico, ele traz muita dor, né, mas também ele traz, aflora, né, muita coisa. Então, o que eu estou vendo de artistas palestinos, né, dos grafites, de coisas, eu estou achando fantástico que eram desconhecidos e que estão produzindo, né, e são arte popular, né, e isso é bom, né, porque eles também querem apagar a nossa cultura. Sim. Eles querem apagar a nossa cultura. Já querem tomar hummus. O hummus é aquela pasta de grande bico. Eles querem botar como cultura judaica. Ela também é cultura judaica quando eles falam árabe e comem com a gente. Fora isso, ela não é europeia para vir um europeu dizer que o hummus é deles. Não. Né? O falafel, né? O za'atar, né? Essa cultura é nossa. A dança, que eles começam a assimilar. Não pode. Se você falar árabe e se comportar como palestino, integrado à Palestina, você é e deve dançar com a gente. Na paz, como dançar samba comigo aqui no carnaval, como palestino, o de origem palestina, islâmico, ateu, cristão, judeu, tanto faz. O que menos importa é religião. São brasileiros, é festa. Né? Exato. E é assim que deve ser. Né? É assim que deve ser. Né? Então, eu achei a live maravilhosa. Parabéns para a gente. Né? Graças às ideias, ao comitê, vocês participam, a boa vontade de vocês participar. Estamos à disposição. Eu Né? também. Para participar também novamente, né? Se for necessário. Espero convidá-los novamente para a nova. Espero que parem, né, as agressões, que brequem esse maluco, esse nazi-fascista do Netanyahu e seu governo de extremistas mentirosos, né, e que a paz ela dê um passo adiante, que dê a chance à paz. Se Deus Tem quiser. músicas que falam. Né? Obrigado, Ashraf. Mohamed, já encaminhando a finalização, eu queria também ouvir aí últimas palavras, tanto da Rima quanto do Ashraf, para a gente poder ir finalizando. Eu aprendi no movimento sindical que a gente tem que acabar a reunião enquanto as pessoas ainda querem que ela continue, porque se a gente esperar as pessoas saírem... Verdade. Bom, eu vou primeiro agradecer o convite para participar da live. Foi incrível o papo aqui. Eu acho que eu aprendi de novo, assim, quando eu tô com a Rima, aprendo alguma coisa. Agora com vocês aqui aprendi mais também. Eu acho que a gente ouve um pouco abordagens diferentes das mesmas coisas que a gente está falando. Isso enriquece o debate. Isso traz, até para mim, como formando conteúdo, gerando conteúdo, para trazer novos conteúdos, para trazer novos debates para as pessoas. E se Deus quiser, a gente vai estar passando por um momento aí de eu espero, né, que muito em breve a Palestina seja livre e que as pessoas tenham o direito de ir e vir, que acabe isso, que alce esse fogo logo e que a justiça seja feita, né? E, enfim, é isso que eu espero. Rima, passar para ti. Obrigada, Ashraf. Não posso deixar de agradecer ao público que nos acompanhou até aqui, interagiu conosco, né? Ao Mohamed, ao Caco, o pessoal que estava aí na gestão do chat, os bastidores, porque eu vi que tem muita gente engajada aí, compartilhando, convidando, o pessoal muito bacana do comitê. E assim, pessoal, sigamos aí em Sumud, na resistência. Se vocês precisarem de qualquer coisa,
né? Canal aberto comigo, mandem mensagem, é super tranquilo. E um grande abraço a todos e muito obrigada pelo convite. Obrigado para vocês. Mohamed quer dar um tchau ainda? Não, tchau, tchau. Pra mim, tá, né, cara, Deixa a live salva no feed, estão pedindo aí. Isso, eu vi que pediram ali para deixar a live salva. Quando Farei fechar, tu isso, publica. publico isso. Então eu queria terminar lendo, eu tinha preparado isso, e aí fiquei bem feliz que a Rima lembrou dele. Eu vou ler para vocês do Mahmoud Darwish, o Nós Sofremos de um Mal Incurável, tá bom? Ai, maravilhoso. Nós sofremos de um mal incurável que se chama esperança. Esperança de libertação e de independência, esperança de uma vida normal, na qual não seremos nem heróis nem vítimas, esperança de ver nossas crianças irem à escola sem riscos, para uma mulher grávida, esperança de dar à luz um bebê vivo, num hospital, e não uma criança morta diante de um posto de controle militar. Esperança de que nossos poetas verão a beleza da cor vermelha nas rosas e não no sangue. Esperança de que esta terra reencontrará seu nome original, terra de amor e de paz. Obrigado por carregar conosco o fardo dessa esperança. Mahmoud Darwish. Perfeito. Era isso, gente. Uma boa noite. Até a liberdade, até a paz com justiça. Amém. Eu agradeço isso aí. muito. Valeu, Estamos Caco. encerrando. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.